O Fenô na Rede convida e tem a honra de contar com a participação da professora doutora Elza Dutra. Elza, você poderia se apresentar para a gente, por favor? Pois não. Boa tarde a todos. Prazer, Maíra, estar aqui e poder colaborar um pouco com esse canal que é super oportuno, não é? Nos dias de hoje a gente está falando sobre fenomenologia de uma forma acessível. Eu sou Elza Dutra, eu sou psicóloga formada há mais de 42 anos, tenho uma história longa, já disse que eu não vou contar tudo porque não dá tempo. Eu sou professora da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora titular de Psicologia Clínica Fenomenológica. Já me aposentei na graduação, mas continuo na pós-graduação orientando tese, doutorado e mestrado. Estou coordenando o grupo do GT da ANPEP, Psicologia e Fenomenologia, coordeno também o grupo Subjetividade e Desenvolvimento Humano, que faz parte do diretório do CNPq, e venho trabalhando em formação em psicologia há muitos anos na UFRN, né? Continuo ainda, inclusive assim, realizando eventos, fazendo esse congresso, né? Que vocês estão aqui, que eu agradeço muito a presença desse grupo de São Paulo. Então, você me pergunta sobre a minha formação, não é? Eu sou formada na Universidade Católica de Pernambuco, como eu disse, assim, sou formada há 42 anos. A minha formação inicial foi em humanista, eu era centrada na pessoa, né? É um pessoal todo da minha época, Carmen Barreto, Henriette Morato, Márcia Tassinari, o pessoal do movimento da abordagem centrada nos anos 70 e 80. Mas, assim, quando chegou já pelos anos 80, 90, eu fui fazer meu doutorado na USP e aí eu entrei pelo tema do suicídio. A minha tese foi sobre tentativa de suicídio e eu pensava em fazer alguma coisa na abordagem centrada em Rogers, mas eu não encontrava muito, né, assim, um caminho para eu seguir, para compreender a questão das tentativas de suicídio. Foi quando eu conheci Henriette Morato e ela me pegou pela mão e me apresentou a Heidegger, né? Foi aí, em 1995, 6, que eu conheci Heidegger, que eu consegui, com Heidegger, eu tentar compreender um pouco a questão do ser para a morte, do suicídio, né? Então, de lá para cá, eu não me desgarrei mais dele. Foi assim o meu caminho para a fenomenologia, não é? E por quê, não é? O que é que me encanta, né, nessa fenomenologia existencial, quer dizer, nessa psicologia que a gente está tentando construir com a inspiração de Heidegger, da analítica, não é? Porque a gente sabe que não tem uma psicologia heideggeriana, a gente tem uma psicologia, a gente está com o pé na psicologia, mas com a inspiração nas ideias ontológicas, né, que a gente traz aqui para o nível ôntico. Então, o que é que eu encontrei na fenomenologia existencial que me encantou e que me fisgou até agora, né? Eu encontrei alguma coisa que não era fragmentada, como é a psicologia, não é assim no sentido de áreas, né, de psicologia social, psicologia comunitária, psicologia de políticas públicas, psicologia disso ou daquilo, porque era um incômodo muito grande que eu tinha com essa noção de que a psicologia clínica ela é alienada, né? E, historicamente, ela realmente era uma psicologia clínica que surgiu dentro dos consultórios privados, trabalhando com psicodiagnóstico, não é? Privado, autônomo, psicólogo, e como se não se preocupasse muito com as questões sociais, não é? Então, essa é uma tradição histórica da psicologia clínica que tem a ver com toda a epistemologia que fundamenta a psicologia enquanto ciência, não é? Que é um subjetivismo, que acompanha os paradigmas cientificistas. Então, deixando de fora, né, esse homem separado muito do meio, do mundo. Quer dizer, na verdade, todas as teorias falam que o homem, né, falam na relação do homem com o meio, mas de uma forma dissociada. Então, foi em Heidegger que eu encontrei todas essas minhas respostas, né, para esses meus incômodos, minhas angústias. Porque não tem como você dissociar o homem do mundo. Esse homem se constitui no mundo, não é? E não precisa você separar mundo interno para o mundo externo, subjetividade disso, individualidade daquilo. O homem se constitui no mundo, ele é mundo, não é?
E é mundo não só no sentido físico, geográfico, ele é mundo no sentido de história de vida, né? de tramas de sentido do mundo, da vida, não é? Então isso, na minha tese lá naquele momento, já me deu a possibilidade de pensar o suicídio dessa forma, a partir, né, dessas ideias do Dasein, da ontologia, mas trazendo um pouco, né, para a dimensão ôntica da psicologia, mas sem perder a questão da existência, né? Então, assim, hoje de lá para cá eu tenho trabalhado a fenomenologia existencial, uma psicologia de inspiração fenomenológica, né, heideggeriana, no meu grupo de estudo, no meu grupo de pesquisa, com as minhas orientandas de mestrado e doutorado. Elas trabalham sobre diversos temas, eu não exijo que façam sobre o que eu estou fazendo, porque eu tenho trabalhado muito com suicídio desde lá, não é? Sou pioneira do estudo aqui no Rio Grande do Norte, mas eu respeito os temas aborto, infertilidade, violência doméstica, mas desde que o olhar seja fenomenológico, hermenêutico, né? Então, o nosso olhar é esse, né? Então, assim, e eu vejo, assim, por exemplo, nesse congresso agora que vocês estão participando, a gente está vivendo um tempo de crise muito intensa, não é? A gente não pode pensar que os sofrimentos do homem moderno, o homem atual, do homem sempre, né? Ele não tem uma determinação do horizonte histórico que a gente está vivendo, não é? Então a gente está vivendo um momento social, político, cultural muito difícil para o mundo e principalmente para o brasileiro, né? Os sofrimentos estão aí em evidência, as depressões, os suicídios, as tentativas, né? Os sofrimentos psíquicos, que todos eles são existenciais, porque não existe um sofrimento que não atinja a existência da pessoa, né? Então eu tenho refletido muito sobre isso. E assim, eu acho que até causa espanto para as pessoas de outras áreas da psicologia, que acham que quem só se preocupa com o social são outras áreas da psicologia ou sociologia, né? Quando a gente está trabalhando com a existência humana. E a existência se dá no mundo, não é? Nesse mundo que já está constituído, que a gente cai nele, né? E essas determinações todas nos afetam. Então, eu tenho estudado suicídio, como eu disse, e ultimamente eu tenho pensado, tem sido assim a missão que eu me atribuí, não é? De tentar desconstruir um pouco essa noção psicopatológica do sofrimento, não é? Porque o sofrimento é tratado, né, dentro desse contexto, né, biomédico, né, biológico, psiquiátrico, tradicional, né? Como uma doença, né? Quando você vê que alguém se suicidou, você logo pensa, estava deprimido, né? Estava tomando medicação. Então, tudo hoje, você sabe que os psicofármacos estão aí em evidência, todo mundo estressado, todo mundo com depressão, e o tratamento que mais se recomenda é a medicalização. Então, eu acho que algumas pessoas já têm falado sobre isso, que a gente está medicalizando a existência, não é? E eu penso que a gente tem que ver que o sofrimento, ele é um sintoma, digamos assim, de um sentido. O sofrimento, ele desvela um sentido que está oculto, que a gente precisa facilitar para que o outro, né, entre em contato com esse sentido do seu sofrimento, né? E outra coisa que eu tenho feito também, assim, que eu tenho me preocupado, a pergunta que eu faço não é porque as pessoas se matam, né? Por que as pessoas estão sofrendo com esses males da alma todo que a gente está falando? Mas assim, que condições o mundo tem dado de habitação para que as pessoas prefiram não estar vivendo nele, não é? Que condições existenciais que as pessoas não estão querendo viver? Eu sei que isso é ontológico também, não é? Porque as pessoas se matam lá no primeiro mundo, se matam no mundo em desenvolvimento, não é? Talvez seja uma coisa da condição humana mesmo, o vazio, o tédio, alguma coisa, mas a gente tem que refletir, né, sobre esse horizonte histórico para ver que condições o homem da modernidade está tendo, né, para não querer viver, para não habitar. E não habitar é não se sentir pertencente ao mundo, não é? Não se sentir enraizado. Porque eu tenho ouvido na clínica as pessoas dizerem assim, esse mundo não me cabe. Eu não tenho lugar nesse mundo.
Porque a gente vive num mundo que cada vez mais, aqui no Brasil, não se aceitam as diferenças, não é? O que é diferente é imperdoável, não é? Existe vamos dizer assim, uma evidência muito grande, uma recrudescência, não é? De desamor, de falta de direitos humanos, de injustiça social, não é? De exclusão do que é diferente, do que é singular. Não é? Isso tudo também tem a ver com a era tecnológica que a gente está vivendo, que os sociólogos estão cansados de falar, que Heidegger fala como a era da técnica, e que essa era midiática, não é? Que mudou completamente o modo de ser do homem moderno, não é? Que você se baseia, se orienta por outros valores, não é? Como diz o Byung-Chul Han, que eu cito muito, que eu gosto, que é uma sociedade de desempenho. Se você não acompanha, você se deprime. Né? Então, assim, eu tenho pensado muito nessas crises, né, existenciais, no sofrimento, na liberdade, não é? Que as pessoas estão perdendo de serem e viverem e existirem como elas poderiam ser, como elas são, na verdade, não é? Então, eu tenho provocado, eu tenho chamado, né, as pessoas que estão ao meu redor da psicologia, principalmente da psicologia clínica, para lhes dizer que psicologia clínica não é você ficar trancado dentro de uma sala e achar que o sofrimento se resolve ou só com a medicação, ou só a pessoa lidando com as suas dificuldades. A gente tem que lançar um olhar para fora. O psicólogo clínico ele tem que sair para o mundo. Não é? Ele tem que entender que o homem é abertura. A gente se constitui aqui para fora. Então, tudo que está aí fora não é um problema só meu. Né? É um problema do mundo que faz a gente se sentir assim. Então, o psicólogo na formação, e você me perguntou, o que é que eu acho interessante na formação, importante, que eu já venho participando de tantos anos assim de formação de pessoas, né? Não existe uma receita, não existe uma técnica. Quem vai fazer numa perspectiva, alguma coisa, ser psicólogo, uma perspectiva fenomenológica hermenêutica, não pode esperar um manual de instruções, não pode esperar um corpo teórico, técnico, não pode esperar que alguém lhe diga faça isso, faça aquilo. É um modo de ser e de viver, não é? Que você desenvolve um modo de ver o mundo, a pessoa e de questionar o sentido das coisas. Eu acho que é o que Heidegger diz, que é a questão da serenidade, né? De você se demorar sobre as coisas e questionar o sentido das coisas, dos fenômenos. Então, é uma formação que eu diria que está sempre em trânsito, assim como a existência, né? Você está sempre se formando, está sempre vivendo. E assim, eu sou apaixonada pela psicologia, né? Eu sou apaixonada. Eu acho que a psicologia mudou a minha vida. Então eu digo assim, que ser psicólogo clínico é uma coisa que abre o mundo para você, abre os horizontes. E se você tem uma perspectiva dessa forma, que vai se interessar pela existência singular de cada ser humano, não tem como você se fechar para as coisas. Não tem como você ser assim extremamente preconceituosa, de você ser extremamente, não é, autoritário ou determinista. Não tem como, né? Porque essa visão muda realmente o seu modo de ser. Se você tem alguma afinidade, né? Claro que nem é todo mundo, cada um tem que escolher o seu caminho, né? Mas é uma coisa que abre os olhos da gente, que dá uma dimensão maior para a existência, que dá mais humanidade. Então eu acho que na fenomenologia, por incrível que pareça, que muitas pessoas podem não pensar assim, ela me deu essa visão mais ampla, mais social, mais histórica, não é? Mais próxima da existência humana. E com isso eu estou muito feliz e agradeço muito a vocês a oportunidade de falar da minha experiência. Não é? Muito obrigada. Muito obrigada, Elza. A sua experiência, ela engrandece o mundo. Engrandece o nosso mundo. Muito obrigada. E o Fenô na Rede vai com certeza se nutrir dessas suas palavras e crescer também com elas. Boa sorte para vocês, sucesso. Acho que vocês vão prestar um grande serviço, né, às pessoas que estão nessa área, né? Nossos colegas e os interessados, porque esse é um trabalho belíssimo. Parabéns a vocês. Muito obrigada. E a Rede espera te receber em outras oportunidades. Com certeza. Brasil afora. O maior prazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Elza. Muito obrigada.